bater palma para o pessoal vir. Bora lá, gente. Atenção, meu povo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Te louvamos, Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou. Oi. Pessoal, então, ó, vamos fazer então, por favor, vamos fechando aí a porta. Guerra começou, Fecha a porta, o pessoal que ficar fora vai ser riscado o livro da vida do homem. Aí no instante o pessoal corre, meu Deus do céu. Mas isso não tá alinhado não com a palavra, né? Aí. Gente, então eu queria dar a oportunidade então para que a gente possa nesse momento começar uma sessão de perguntas. Vamos aceitar até 4 perguntas, tá certo? Vamos aceitar, então seja objetivo nessa hora na pergunta. Não é tempo de você declarar muita coisa, tá? É tempo de você fazer a pergunta, lançar, pode até dar o contexto dela, mas que você não demore fazendo a pergunta. Quem quer perguntar então? Lucianinho, depois ele vai seguir. Um de cada vez. 5 não. Um de cada vez. Vou tentar formular, mais ou menos, estava conversando com o Cris aqui para tentar formular a minha dúvida. Eu tenho muita dúvida quanto a um aspecto mais específico, que seria com relação à teologia da narrativa, por exemplo, né, e a questão da experiência em si. Né, a gente vê dentro da teologia, muitas vezes, a experiência como algo dividido, né, entre pessoas que fazem teologia da experiência, pessoas que acreditam que a gente deve separar, claro que sempre sobre o crivo da palavra, mas como é que a gente pode compreender a manifestação de Deus pontual, né, nas nossas vidas, historicamente, de uma forma que a gente conforme isso, não apenas, claro, obviamente com a palavra, mas que a gente também consiga depreender algo novo de Deus, uma revelação, né, que sempre esteja alinhado com a palavra, mas algo que Deus esteja falando pontualmente naquele momento. Sabe? Eu não sei se eu me fiz claro, mas essa relação de como a experiência, né, ela pode trazer algo novo, ao mesmo tempo de, né, estar sempre embasada. Eu vou responder para você em uma medida e vou te indicar um livro para você ler que vai te ajudar a compreender melhor. Porque eu acredito que a igreja, ela sofre de um mal que está dentro do contexto filosófico da nossa mente e da compreensão de vida, que ela olha para frente e ela pensa em uma ordem de grandeza que não é real. É como se fosse um sentimento, não estou dizendo que é o que você está falando, tá? Eu vou aproximar a resposta. É como se houvesse um sentimento de que tem uma dispensação nova, você é capturado por um sentimento que chega às vezes a ser megalomaníaco, e você perde de vista uma coisa incrível, que aí vem a recomendação do livro, e eu vou te responder pensando na pessoa de Jesus. A maior manifestação de Deus na história não foi nada mais, nada menos do que uma criança na manjedoura. A simplicidade disso. Depois uma criança no templo, é o segundo momento que a gente tem da vida de Jesus, com 12 anos ensinando sobre a lei, e as pessoas ficando encantadas com ele. Depois ele aparece chamando os discípulos que vieram a se tornar apóstolos, dizendo para eles: vocês vão se tornar pescadores de homens. E ele fez isso andando de barco, andando entre as pessoas, fazendo analogia com as plantas e com os animais. O que eu entendo então é que às vezes a gente esquece que há uma porção imensa de Deus dentro do comum.
da vida ordinária. E que, se a gente fizesse uma analogia com as crianças, Gabriel ainda assistia um pouco TV, Júlia não assiste TV. Quando nós fomos ao médico, o médico disse, ela não assiste TV, né? Fez, não, a gente conversou com eles, porque dá para perceber pelos sinais, pelos estímulos que a criança recebe. Hoje nós somos tão hiperestimulados a nível de sensações que a gente tem dificuldade de perceber a grandiosidade do comum e da rotina, a beleza do ordinário. E é o livro que, se você desejar aprofundar-se disso, para perceber o como Deus, no dia a dia, Ele manifesta-se poderosamente na nossa vida, é um livro do Michael Horton. É um dos melhores livros que eu já li. Chama-se Simplesmente Crente. O chamado para todo cristão é ser crente. Se você for crente, você já fez mais do que metade está fazendo. E uma das frases mais emblemáticas para mim do livro é: não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não lavou a louça. Então, se você for uma pessoa que você se preocupa assim, vou ter minha vida devocional, eu vou orar todo dia, vou ler a Bíblia todo dia, vou praticar as disciplinas espirituais, vou me disciplinar, vou me purificar, vou buscar elevar o meu nível enquanto pessoa, isso vai te levar para uma realidade que já é grandiosa. Não estou dizendo que é o que acontece com você, mas o que acontece de maneira geral é que a igreja é tão hiperestimulada que ela esquece que a vida devocional é o que é de mais poderoso. O maior momento de oração de Jesus é no Getsemane, ele está só, né? Lá suando sangue, né? Os grandes momentos ele está ali com 12 homens, 3 eram seus amigos, né? Teve momentos que ele falou para muita gente, mas o palco fala pouco do que realmente é a experiência. O movimento fala pouco do que realmente é a experiência. E aí tem mais uma observação que deve ser feita. Isso é uma coisa que recentemente eu tenho dito na igreja. Quando a gente se preocupa com conteúdo e forma, a gente ganha aparência. A gente ganha simulacro. A gente ganha uma espécie de pentecostalismo simulado, que a gente consegue arrepiar a coluna. Mas uma certa vez a gente fez sentiu o friozinho aqui, né? Uma certa vez eu fiz uma pregação para os adolescentes da igreja, uma série que era assim: acendam as luzes, vamos sentir a presença de Deus com a luz acesa, sem banda tocando alto. Entende o que eu quero dizer? Acendam as luzes. Vamos pensar num comum, pega um caderninho devocional, escreve. E aí você vai ver uma outra coisa que nós perdemos associada a isso, é a contemplação do belo, da criação. Você alcançar níveis mais profundos dentro de si, diante da magnitude que é o mar, o sol, a natureza. É uma prática que homens de Deus há um tempo faziam e que hoje não fazem mais, é reservar momentos de solitude, sem nada. Eu tenho um amigo que ele é bem instigado assim, e ele resolveu passar, foi quanto tempo que Caio passou? Foi 7 dias, não foi? Ele se trancou 7 dias no quarto. Ele queria fazer um desafio com ele. Ele combinou com a família dele, ele passou 7 dias dentro do quarto, com a Bíblia e oração. A comida, só levava comida para ele. Parecia um presidiário, né? E oração, né? Então, se você, cara, desligar-se das coisas e se ligar aos instrumentos que Deus fez, você vai perceber que a sua pergunta vai ser diferente. Você vai perceber Deus de um jeito diferente. E ler esse livro que vai acrescentar muito a sua vida. Aleluia. Eu quase sapateio quando falou do lavar a louça. Eita glória! Quem mais? Pergunta? Ô pastor, eu vou tentar ser bem sucinta, porque ele falou que se eu demorar ele vai arrancar o microfone de mim. Ó, eu quero tirar uma dúvida, porque no dia de ontem, eu fui ao aniversário de uma sobrinha, e lá tinha uma plateia de 10 pessoas, no momento lá do local do churrasco. E lá eram pessoas não convertidas, e tinha uma que era ateia, e deixou isso bem declarado. E aí, tinha um senhor também, que a mulher dele é pastora de uma igreja, da Assembleia de Deus, e o pai dela foi o fundador dessa igreja lá em Campina Grande. Então, era um ministério próprio, uma igreja fundada pela família,
e que o pai tinha deixado em estatuto, que na ausência dele, a filha, como ele não tinha filho homens, seria a pastora presidente da igreja. Porém, esta mulher, que é a pastora presidente, o marido dela não é convertido, não gosta de crente e se declara católico, praticante, e que todo domingo vai à missa e que parte do tempo está bêbado. Vive mais bêbado do que sóbrio. E lá nesse local ele estava extremamente assim, alcoolizado. E ela chegou de Campina Grande, que veio para um evento aqui em João Pessoa. E eu não sabia que essa mulher era pastora e nem que tinha essa condição desse histórico familiar. E quando chegou o momento de cantar o parabéns para minha sobrinha, que já foram cantando parabéns, eu falei, não, gente, calma, eu quero orar pela vida da minha sobrinha e quero deixar uma palavra aqui para ela. E ali eu fiz uma breve reflexão da palavra e orei com a minha sobrinha. Quando eu terminei, a mulher falou assim, eu sou pastora. Aí eu falei, ela falou, sou da Assembleia de Deus. Aí ela falou assim, eu sou a pastora presidente, você é de qual igreja? Falei, Igreja Batista da Orla. Aí ela pegou e falou assim, pois é, ela já iniciou se defendendo, dizendo que ela era muito criticada porque que ela era presidente. E qual era o meu entendimento? Eu respondi, eu entendo que o governo de uma igreja é para um homem e que a esposa do pastor é auxiliadora, ajudadora. Porém, o governo é para o pastor. E ela falou assim que o meu pensamento era machista, que eu estava errada, equivocada, porque a mulher podia ser presidente de uma igreja e ser a dirigente dessa igreja, e que à luz da Bíblia, a minha palavra não tinha embasamento. Eu respondi a ela, falei, olha, ela falou assim, isso é problema de Batista. Ela colocou Batista como um pensamento equivocado da palavra. E ali nós conversamos muito na presença daqueles outros que não eram nada. É tanto que o Paulo falou assim, você fica no meio de ímpio, para que tu vai tratar isso no meio de ímpio? Eu falei, não, eu achei bom, e eu comecei a falar da palavra, e comecei a falar, só que qual foi o entendimento? Ela continuou com o entendimento dela, que o governo da igreja pode ser de uma mulher, que não precisa ser de um homem, e o pior disso tudo, que ela fica o tempo todo lá em Campina Grande e o homem aqui. Aí eu falei, que casamento é esse também, que tu tá para lá e o homem tá para cá? Aí ela falou assim, qual o problema? Se ele não quer ser crente e eu não vou ser católica? E eu falei, como é que fica isso? A pergunta é, o governo de uma igreja realmente pode ser de uma mulher? Irmãos, Tem aquela tecla que diz pula pergunta, aquelas brincadeiras, pula pergunta e volta. Depois volta. A Bíblia, né? Ela é a nossa regra de fé e prática. É um hábito que, geralmente, quando a gente conversa, às vezes as pessoas falam, um conselho para a irmã, né? A gente não se preocupa com o convencimento das pessoas. Não é possível fazer isso. Né? Se fosse assim, seria fácil fazer com que as pessoas deixassem de pecar. Bastaria dizer para elas, mas não é assim. Né? A Bíblia tem prescrições claras sobre como a igreja deve ser. Às vezes há uma divergência quanto à compreensão da liderança feminina. Minha posição quanto a isso é que eu entendo que a Bíblia aponta que a igreja deve ser liderada por homens, mas que pode existir dentro da igreja lideranças femininas, mas a liderança da igreja deve ser de um homem. E a igreja, pastor, o nome da igreja fala sobre isso. A Assembleia de Deus, ela não pode ter um líder, ela é governada pela Assembleia. O nome da igreja fala sobre como a igreja é governada. Presbiteriana, ela é governada pelo presbitério. Uma igreja batista, ela tem claro que a igreja batista às vezes ela é independente, mas ela tem um sistema híbrido, que é episcopal compartilhado. Ou seja, você tem o pastor que toma decisões, um grupo de irmãos que às vezes simbolizam uma diretoria, um presbitério, e a assembleia de membros, dependendo das decisões financeiramente envolvendo. A minha igreja, por exemplo, ela tem um grupo de diretores, que é como um presbitério, mas as decisões financeiras da igreja são tomadas pela assembleia de membros. E você tem a igreja episcopal. A igreja episcopal é quando o pastor, ele governa a igreja e as decisões são só dele. O nome da igreja fala sobre a liderança da igreja. Vou só dar uma orientação. As próximas perguntas precisam se relacionar diretamente com o tema, tá certo? Para a gente não
deixar o espaço amplo demais, já que a gente tem esse tempo aqui com o Lucianinho e ele está colocando sobre santidade e avivamento. Próxima pergunta. Amém. Já que ninguém fez, eu vou perguntar. Qual é a sua posição? A gente sabe que dentro do contexto reformado existe aquela discussão sobre a cessão dos dons, né? Aí tem, qual é os termos aí, Rodrigo? Cessacionista. O cessão significa que se encerrou os dons, né? Dom de cura, de línguas, etc. O pastor vai poder explicar melhor. Mas a minha pergunta no seu entendimento, os dons eles se cessaram? Então, a minha compreensão é bíblica sobre o assunto. Eu entendo que a Bíblia deixa claro isso, né? Quem quiser ler sobre esse assunto, eu recomendo um livro que é o melhor que eu já li, e ele fala sobre todos os dons, do D.A. Carson, chama-se Manifestação do Espírito Santo. É muito bom esse livro. É uma exposição de comentário que ele faz sobre 1 Coríntios, do capítulo 12 em diante. Ele até chega a falar um pouco antes, mas essencialmente é isso. E é sabido, e na Bíblia é percebido, que há uma diferença da igreja apostólica e a continuidade da igreja. Como assim? Eu não creio que os dons, eles deixaram de existir, mas eu creio que eles são expressados de uma outra maneira. O problema que eu tenho quanto a isso é enxergar os dons como línguas, porque essa é a questão, né? Línguas. E Paulo fala sobre isso. E olha, eu não sei se você conhece o Carson. O Carson é a maior autoridade que nós temos a nível do Novo Testamento. Você vai se surpreender com a posição dele no livro. Porque e essa é a posição que eu compartilho, tá? Acerca de línguas. Quando você encontra, na Bíblia, né? Se você for analisar o texto de Atos, o que acontece em Atos são manifestações de idiomas, não de línguas que não são compreensíveis, né? Não é só o fato de que os discípulos, eles falavam outros idiomas. É possível entender no texto que cada um entendia dentro do seu próprio idioma, como se houvesse um tradutor no ouvido das pessoas. Então eles falavam, né? E cada um estava entendendo ali no seu próprio idioma. Ou eles falaram em idiomas diferentes, mas idiomas, línguas conhecidas, né? Mas quando a gente chega em Corinto, né? Lá existe uma outra palavra. E sim, essa outra palavra, ela não pode ser compreendida como idiomas. É uma palavra que fala sobre um tempo de oração, e o Carson, ele coloca escrita no livro. É muito bom. Eu recomendo que você leia o livro Manifestação do Espírito Santo. E lá ele diz que é possível que você, em grandes momentos de intimidade e oração com Deus, você expresse coisas que não é possível o outro compreender. Mas não isso como um idioma, uma língua. Você desenvolver um vocabulário, uma gramática de um idioma não conhecido e que às vezes é atribuído a anjos. Isso afasta-se da ideia bíblica. Por quê? Porque quando Deus quis falar, Ele falou de um jeito que a gente entendia, inclusive por meio dos anjos. Quando os anjos aparecem na Bíblia, eles aparecem falando de um jeito que todo mundo compreendia. Há uma outra importância quanto a isso. A confusão, a não compreensão uns dos outros não é sinal da presença de Deus, é da ausência. Quando Deus quis amaldiçoar o povo, Ele deu Babel, confusão de línguas. Confusão de línguas é sinal de maldição, não é sinal de bênção. É por isso que em Corinto, Paulo diz, em se tratando de experiências profundas, que é na igreja carismática, se alguém orar de um jeito que outro não entenda, traduza. Se não, se cale. Não, se cale. Essa semana, inclusive, teve um irmão que ligou para mim e fez, pastor, estou com uma dúvida. Disse, diga, meu irmão. Ele chegou agora na igreja e está no curso de Primeiros Passos. Eu estava orando e falei em línguas. Eu fiz, que bênção, meu irmão. Estimule isso, busque um momento de profundidade, que você balbucia coisas, você está ali no momento de intimidade seu com Deus, que não dava para ser em outro lugar. Até porque a Bíblia recomenda que os momentos mais profundos que nós temos em intimidade com Deus, eles não são coletivos. Não são com música, eles não são no escuro, eles são onde? No quarto, né? Onde você ali não está preocupado com que ninguém veja você. Tanto que Jesus, quando fala sobre a oração em Mateus, no Sermão da Montanha, ele diz, olha, cuidado, para que você não ore para que os outros vejam.
essencialmente o ensino de Jesus acerca de esmolas, jejum e oração é isso. Ninguém dá esmolas, pratica jejum ou ora para os outros. Faz isso para quem? Para Deus. Então, a oração em línguas que são estranhas, a gente usa essa expressão, ela é mal compreendida dentro do contexto de Corinto, ela é possível, e eu acredito até que hoje ela é possível, mas é mais raro, porque existem outros meios de que a compreensão da Escritura seja dada, inclusive os dons, e essa é uma questão primordial, eles devem ser úteis. Se os dons não são úteis, eles não devem ser aplicados. O dom ele tem que ser útil à comunidade. Se um dom não é útil, ele não deve ser aplicado. É por isso que a oração que não é compreensível, ela não deve ser feita na igreja. Por quê? Porque ela é útil para quem? Então, se ela é útil para você, ore em casa sozinho. Na igreja, ore de um jeito que todo mundo entenda. Ou se eventualmente você tiver um momento ali, e você foi pego ali, e você ora e... A gente está sob o controle. Ninguém perde controle. E você se foi para além do que você deveria, e não, você traduz. Irmãos, eu orei por isso aqui, ó. Orei por isso aqui. Associado a isso também, a gente vê que há algumas mudanças nos dons, principalmente no dom de cura. O dom de cura há uma mudança, porque antes, algumas pessoas tinham o dom de cura, então, alguém tinha o dom de cura. Depois, isso não é possível. Não existem pessoas que têm dom de cura. Deus cura, Deus continua a curar, mas agora não como dom, ou seja, eu tenho o dom de cura, se eu orar você vai ser curado. A cura vem da ação de Deus, e aí pode ser alguém, ou outra pessoa, ou um membro, você entendeu isso? Não há a especificidade de uma pessoa ter o dom de cura, isso não está nas Sagradas Escrituras, é algo que foi pulverizado dentro do povo, compreendeu? E associado a isso, né, eu não vou ter tempo de falar, porque eu quero aproximar o seu coração, mas há um problema nessa ideia. Eu fiz até uma pregação lá na igreja sobre isso, que é a ideia da segunda bênção. É como se, por isso que eu botei no início, né, você não compreender a obra de Deus como completa. A obra de Deus é completa. No momento em que você foi salvo, você foi batizado com o Espírito Santo. O batismo ele não é posterior, segundo a Bíblia. Ele acontece no momento da sua conversão. Lá você é capacitado para frutificar e os dons que você recebeu, você exercitar. O primeiro deles, ou você pode ter, né? A Bíblia fala sobre vários dons. Dom de misericórdia, dom de contribuição. Cadê os irmãos que têm dom de contribuição? Está lá, né? Paulo, inclusive, diz... Chama Jesus. Paulo, inclusive, diz em Coríntios, né? Olha, do mesmo jeito que vocês se destacam nisso, destaquem-se na contribuição. Tem um cara que eu sigo que eu acho engraçado, que ele disse que o elogio mais sincero é o dinheiro. Por quê? Porque você só dá dinheiro para o que você acredita de verdade, irmão. É ou não é? Então, uma pessoa que manifesta dom, mas que não bota o tempo dele e o dinheiro naquilo, não é verdadeiro. E as admoestações que Paulo dá às igrejas a nível de contribuição são seríssimas, porque o bolso parece que está no lugar errado. Para a Bíblia, ele está no coração. Tão sério isso que Jesus disse que o dinheiro é como um Deus, que pode ser servido no lugar de Deus, porque o dinheiro causa muita preocupação na gente. Você trabalha por quê? Deveria ser por causa da sua vocação, mas normalmente é por causa do dinheiro. Ou não é? E o dinheiro se torna a grande motivação. Olha como isso é sério. Cadê os irmãos que têm o dom de contribuir? O dom da misericórdia, o dom do ensino e outras coisas que estão associadas a isso, mas leiam 2 livros muito bons. O primeiro deles, a Bíblia, e o segundo, o do D.A. Carson. Tá? É muito bom mesmo. Uma última pergunta. Ficou claro essa questão das línguas? Não tem tempo aqui, mas... Pastor Lucinho, na sua concepção... Lucinho não, meu irmão, misericórdia. Lucianil. Pastor Lucianil. Tá? Desculpa, pastor. Nada, na sua concepção, a igreja brasileira precisa mais de um avivamento ou de uma reforma? Esse era um dos pontos que eu ia abordar, né? Mas a reforma
de maneira breve, porque eu não vou conseguir, e eu peço que você leia, eu coloquei todos os grandes movimentos no Antigo e no Novo Testamento, dos avivamentos, mas a reforma é sempre resultado do avivamento. Eles não são concorrentes, não é um ou outro, é por causa que houve um grande despertar de Deus, houve a reforma protestante. Compreendeu? Vamos chegar ao fim, tá, irmãos? Mas eu queria citar isso, nesse pouco tempo que me resta, né? Eu disse que nós terminaríamos na semana que vem, mas no primeiro momento que nós olhamos na Bíblia, qual é um primeiro momento que há um sinal ali de que Deus está despertando? É com a geração de Sete. Se você olhar na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 26, é a primeira vez que é mencionado na Bíblia, depois da queda, que o nome do Senhor começou a ser invocado. Ou seja, Deus despertou, e Sete é a geração eleita, né? A geração escolhida para que viesse. Então, naquele momento, depois da queda, é o primeiro momento em que passou-se a invocar o nome do Senhor. Eu não vou ter condição de falar, tem mais algumas coisas que eu ia falar para você, né? Você pode ler toda aí no material que eu coloquei. Eu vou só citar bem rapidinho, para não deixar de falar, mas o primeiro momento é esse, em que Enos, né, o filho de Sete, que tinha problemas de saúde inclusive, e a sua geração passaram a adorar a Deus. Depois nós temos os patriarcas, que foi um tempo em que Deus, por meio desses homens, Jacó, Moisés e assim sucessivamente, de maneira especial o Êxodo, onde a lei começou a ser estabelecida, né? Foi um tempo de despertamento. No tempo de Josué, de igual modo, há um momento ali depois das conquistas, que o povo cai numa frieza espiritual, e há aquela frase bem emblemática, né? Eu e minha casa, né? No início e depois isso é repetido, né? Como um tempo ali em que Deus ia ser estabelecido. Depois nós temos um período de 300 anos, onde vários despertamentos acontecem por meio dos juízes que são levantados. De maneira especial, poderíamos citar o profeta Samuel. Depois nós tivemos um período que ocorreram uma renovação espiritual por meio dos reis. Deus ali usou reis, né? Você tem a marcha de Davi entrando em Jerusalém, Josafá. Você tem, nesse período, o sacerdote Joiada também, que é utilizado por Deus, o rei Ezequias, você tem o rei Josias, né? Vários momentos ali em que Deus ele vai despertando e renovando o seu povo. Um pouco mais à frente, né, sobre a liderança de Zorobabel e Jesua, o pessoal retornando da Babilônia, um período de despertamento espiritual, frieza novamente, Deus levanta Ageu e Zacarias para que o povo construísse o templo, e isso não acontece até Esdras e Neemias, que são a mesma pessoa, né? Que começa então esse processo mais claro de reavivamento espiritual. Fechando o Antigo Testamento, nós temos Joel, Abacuque e Malaquias, que também oraram e pediram a isso. Na verdade, a Bíblia, ela é como se Deus ele colocasse um foco de luz na história específica da humanidade. Existem outras coisas que estão acontecendo na história do mundo, mas Deus enfoca aquilo e Ele mostra como Ele vai. Deus é um Deus missionário, Ele vai em busca e desperta o seu povo. Ele está jogando a lanterna, né? E usando homens ali para que esses homens levantassem o seu povo. Chegando ao Novo Testamento, nós já falamos sobre isso aqui de maneira breve, eu não vou me delongar, mas nós temos João Batista, né, que dá início a esse momento, depois a própria vida de Cristo, o advento, que é o Novo Testamento. O livro de Atos registra a dimensão e as proporções desse avivamento. Depois da igreja apostólica, nós temos aí esse período histórico, e nós temos nesse período histórico a patrística no começo, né, alguns pensadores, tem alguns pontos ali bem assim fraquinhos, mas nós temos depois grandes movimentos. Reforma protestante na Alemanha, século XVI, após isso, puritanos, pietismo, a segunda reforma, que é a reforma inglesa, os avivalistas americanos, que você se lê só sobre os avivalistas americanos, você tem um material muito incrível para poder aprender sobre o assunto. Nós temos ainda o movimento que aconteceu na África do Sul, na década de 60, na Coreia do Sul, nesses últimos tempos. E alguns outros que não é possível citar aqui, mas que se você procurar, você vai encontrar, e eu convido você a dedicar-se a isso. Eu vou parar aqui agora, que eu tenho alguns minutinhos, e eu queria aplicar ao seu coração. Restou coisas a falar aqui, mas aí você pode fazer o seu estudo pessoal e ser edificado também
pela presença do Espírito Santo de Deus. O meu desejo nessa manhã é que, ouvindo tudo que foi falado aqui, você compreenda que nós precisamos de um avivamento. E que se tem um motivo que nós deveríamos nos debruçar em oração e buscar, é para que Deus nos desperte espiritualmente. Como eu disse, essa foi uma preocupação, não é mais. Então, quando você pensa, por exemplo, no seu casamento, você pensa em métodos. Nada contra, irmãos, terapia é bênção de Deus. A igreja, inclusive, devia quebrar esses problemas que tem com essa área do conhecimento que nos ajuda tanto, né? Psicanálise, terapia, essas coisas são bênção de Deus. Quem já fez sabe de como é abençoador, né? Inclusive, em alguns casos, até sendo necessário o tratamento medicamentoso. Mas nós precisamos entender que tudo começa em Deus e termina nele. É assim a história da criação. É quando Deus falou que todas as coisas começaram. E adivinha como elas terminam? Quando Deus fala. Tudo começa e termina em Deus. A necessidade, então, mais urgente da igreja, e eu queria terminar essa manhã, nesses poucos minutos que me restam, dizendo para você, há uma necessidade de nós buscarmos a Deus em oração e clamarmos: Senhor, aviva a tua obra. Se você está preocupado com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu país, a sua oração não deveria ser pelo presidente. Você deve orar também por ele, mas a sua oração deveria ser: Deus, aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo, desperta-nos espiritualmente, nos faz homens de oração que amam a tua palavra. Isso mudaria absolutamente tudo. As ordens de poder, como as coisas funcionam, não há nada mais disruptivo na história da humanidade do que a presença de Deus manifesta no seu povo. Isso levanta e derruba nações, isso muda pessoas, casamento, famílias, filhos e assim sucessivamente. É por essa razão, querido e amado irmão, que eu gostaria de concluir citando o verso de Abacuque, que estava num cenário extremamente desafiador, talvez como o nosso, num país que está a frangalhos. A moralidade não é nada no nosso país. A cultura expressa isso. A realidade é triste. Eu venho da educação, fui professor durante 9 anos, saí agora da escola. É assustador o que está acontecendo. Mas a solução para essas coisas não é comprar um livro, tirando a Bíblia, para pensar em passos, métodos, esquemas, ou seja lá o que for. A solução para isso é nos humilhar diante de Deus. Como foi dito pelo pastor Netinho, rasgar o nosso coração com uma profunda compreensão de que se Deus não fizer nada, não há nada a ser feito. Se Deus não agir, não há salvação, não há esperança. A nossa esperança não está na nossa própria força, no que as nossas mãos fazem, no que a nossa mente é capaz de fazer, os nossos pés, a capacidade financeira que nós temos, não está nessas coisas. A nossa salvação está no Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que governa, é Ele que determina. É por essa razão, inclusive, que o apóstolo Paulo, depois da longuíssima exposição que ele faz sobre Deus, quem Deus é, como Deus salvou seu povo, em Romanos capítulo 11 ele diz: quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem antes deu alguma coisa para que ele retribua? Ninguém. Por essa razão, glória seja dada a Deus. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos crer de verdade, amar de verdade. Geralmente nós temos na igreja um encontro mensal de homens, que é chamado de escola de homens, e eu digo para os irmãos, quando é minha oportunidade de dar aula para eles, o grande desafio para mim, que entende ser de todo homem, é ser de verdade. Ser de verdade, ser aquilo que crê, pôr em prática aquilo que escuta, ver na realidade aquilo que se é pregado, porque afinal de contas, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, o que nós encontramos? O verbo, o que Deus disse, se tornando
realidade na pessoa de Jesus. E é isso que muda absolutamente tudo, até hoje. Nós precisamos então, irmãos, de um avivamento. Porque temos falhado em nossa conduta. Porque achamos que as coisas de Deus não interferem em como nós agimos. Fazemos uma dicotomia que não é bíblica na nossa vida. Chamamos de secular o altar que deveríamos ter como adoração, o nosso trabalho. Não existe trabalho secular. Existe vocação que glorifica a Deus. Não existe o que se faz fora da igreja. Igreja não é esse lugar que nós estamos. Aqui é o lugar que nós nos reunimos. Existe um povo que glorifica a Deus onde está, fazendo o que faz, em vida de santidade, ou seja, separado não do mundo, como Paulo usa em Efésios capítulo 2, do modo que o mundo vive e que é segundo as paixões do seu coração, para nós, seguindo a vontade de Deus. Nós precisamos de um avivamento porque, infelizmente, não entendemos que essa exposição que estamos envolvidos é extremamente danosa e nos faz deixar de ficar preocupados em como agimos, nos portamos, vestimos e assim sucessivamente. Nos tornamos tão parecidos com os outros que hoje não é mais possível fazer a distinção de quem é o povo de Deus. Precisamos de avivamento porque falhamos em nossa conduta, porque falhamos nos preocupando com as questões erradas. Quando um pastor prega, quando um pai ensina, quando um irmão admoesta, ele não está olhando para você, ele está pensando no seu coração. A nossa preocupação sempre deve ser o coração, porque como a Bíblia diz, é de lá que provém as fontes de vida. Você pode fazer alguém se vestir bem, mas se o coração dele não amar a Deus, é inútil, é vazio. Nós precisamos então de um avivamento porque falhamos em nossa conduta. Precisamos de um avivamento porque falhamos nas nossas conversas. Deveríamos salmodiar, admoestar e abençoar uns aos outros quando conversamos, mas infelizmente as nossas conversas são escassas de Deus, cheias de investimento, política, novidades, BBB e outras coisas, mas não se encontra Deus. O povo de Deus não fala sobre Deus. Maridos não abençoam suas esposas, esposas não abençoam seus maridos. A pauta do lar, da casa, da família não é o Senhor. Precisamos de avivamento porque a nossa boca não glorifica a Deus. E olha, que em se tratando disso, a Bíblia é muito clara em dizer que a língua, se não for o nosso maior, está no top 3 dos problemas. Deus odeia os pecados, mas falar mal do irmão, Deus odeia 3 vezes a maledicência. Está lá na Bíblia que isso Deus odeia, odeia e odeia. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Eu vou concluir agora, dizendo o meu último ponto. Mas é fofoca falar com a esposa do mesmo jeito. O nível de intimidade não isenta pecado, tá? Fofoca é fofoca. Nós precisamos de um avivamento. E aqui eu termino a minha aula e esse momento devocional. Porque nós falhamos com a nossa comunhão com Deus. Deixamos de nos preocupar com a nossa vida devocional. Não fazemos as práticas das disciplinas espirituais. Qual foi a última vez que você jejuou sem que isso fosse programado? Qual foi a última vez que você foi tomado em oração sem que isso fosse planejado? Qual foi a última vez que você se esforçou para memorizar versículos? Quantos versículos você sabe memorizado? A sua boca fala do que seu coração está cheio. Nós precisamos de um avivamento porque não oramos como deveríamos, não lemos como deveríamos ler, adoramos uma Netflix. Maratonar série é fácil, da sexta até o domingo, nas últimas para chegar na igreja, às vezes até atrasado, para não perder o finalzinho da série ou do jogo.
Mas em se tratando de Deus, irmãos, precisamos de avivamento, porque precisamos perceber os nossos pecados e nos arrepender diante de Deus. Eu gostaria de fazer isso com você. Eu posso orar, pastor? Você pode ficar de pé no seu lugar. Diante de tudo que foi falado até aqui, querido e amado irmão, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus. Lembre-se do que foi dito, falar sobre o que falamos. E essa é uma aplicação direta, não nos faz olhar para fora, faz olhar para dentro dos nossos corações e pensar nas motivações pelas quais a gente faz o que a gente faz. Por que você está orando? Por que você está aqui? Por que você está fazendo as coisas do jeito que você está fazendo? E quando a gente chega aí e começa a se preocupar, não só em fazer, mas como a gente faz, a gente é conduzido a uma vida de maior profundidade, Senhor. Eu sei que foi falado, nós não produzimos avivamento, mas avivamentos estão sempre associados a um povo que ora. Oremos, pois. Vamos levantar um clamor por isso. Você pode, no seu lugar, levantar sua voz e orar. Ore pela Igreja Batista. Na verdade, ore por você. Ore para que Deus desperte o seu coração. Mude sua conduta, mude sua fala, mude sua comunhão com Ele. O jeito que você ora, o jeito que você lê a Bíblia. Ore pelo seu casamento, pela sua família. Ore pelos seus filhos. Igrejas não começam no templo. Igrejas começam em casa. E como cada família vive, ore pela sua família, ore então pela igreja, ore pelos pastores, ore pelo culto, ore para que cada vez amemos mais ouvir a palavra, amemos mais a oração, amemos mais nos dedicar e esquecer do horário, do tempo, que Deus seja tão real para nós, que isso implique em mudança de vida, em transformação de caráter. Ore pela nossa cidade, pelas igrejas. Ore para que o nosso povo, o povo de Deus, ame a Deus. Que Deus levante homens corajosos e ousados para falar da sua palavra, somente da sua palavra. Que haja um despertamento então de oração e que nós, nos humilhando, busquemos a face do Senhor, reconhecendo seu poder e a sua soberania sobre nós, sobre tudo, sobre o seu povo. Que isso gere resultados, transformações sociais. Ore então pelo nosso país, para que Deus nesse movimento possa mudar a história da nossa nação. Queridos irmãos, sempre o foi pela palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus. Clamemos, pois, a Deus, para que Deus venha, intervenha, transforme-nos, reavive-nos, desperte-nos. Ore como Abacuque: aviva, ó Deus, a tua obra. Aviva no Senhor, desperta no Senhor. Oração, uma canção que o apóstolo Paulo fez, eu mencionei para você, para a gente terminar esse tempo precioso. Cantemos ao Senhor. Ponha seu coração, ponha sua mente nisso, a integridade de quem você é. Porque
salva de